que você acha que uma pessoa que mata a própria mãe merece? O que você acharia se a justiça absolvesse um matricida, um assassino da própria mãe? A sua resposta a essas perguntas diz muito sobre qual é a sua ideia acerca de justiça. Hoje eu quero começar a filosofar a partir da história mitológica escrita por Ésquilo. Apesar de ser mitológica, ela parece muito uma tragédia grega. E essa tragédia começa com a história de dois irmãos, Atreu e Tiestes. Esses dois irmãos eles disputam entre si o trono da cidade de Micenas. No meio dessa disputa, o Atreu convida o seu irmão Tiestes, como se estivesse fazendo as pazes, para um banquete. Ambos banqueteiam, se fartam de comer, e depois disso o Atreu conta para Tiestes que, na verdade, o que ele tinha comido era a carne dos seus próprios filhos. E para provar o que ele estava dizendo, ele mostra para o irmão as cabeças dos sobrinhos sobre bandejas. Algum tempo depois, Tiestes teve um filho, que foi batizado de Egisto. E Atreu tinha dois filhos. Atreu tinha o filho Agamenon e o filho Menelau. O Agamenon se casou com uma mulher chamada Clitemnestra, e o Menelau se casou com a famosíssima Helena de Troia. Muitas pessoas sabem, principalmente por causa do filme, que Helena de Troia é chamada de Helena de Troia por quê? Porque ela foi raptada por Paris, que era de Troia. Ela era muito bela e Paris ficou apaixonado e a raptou e levou ela para Troia. Como Agamenon, na época, era o rei de Argos e de Micenas, as duas cidades, ele criou uma esquadra para ir resgatar com seu exército a Helena. Mas diz a mitologia que a deusa Ártemis estava muito raivosa com a cidade de Argos e por isso ela não enviou ventos suficientes para levar os navios de guerra até o local para a própria guerra. Então o profeta anunciou que para amansar o coração da deusa Ártemis, o Agamenon deveria sacrificar em holocausto a sua própria filha, a donzela Ifigênia. Orestes também era filho de Agamenon com Clitemnestra, né? Mas a deusa, na verdade, se interessava pelo holocausto de uma jovem virgem. Deixe-me ler aqui o trecho da obra chamada Agamenon, de Ésquilo, que fala sobre essa passagem. Depois de aceito o jugo da necessidade, o rei fez sua escolha e admitiu o sacrifício, vilania inominável. A decisão foi obra de um instante. Iria consumar-se a máxima ousadia. A decepção funesta arrasta os homens a insólitos extremos de temeridade. É conselheira péssima e é fonte inesgotável de amargura e sofrimentos. Pois Agamenon não se atreveria ao holocausto de Ifigênia, sua filha, a fim de que pudessem ir às naus de mar afora resgatar Helena Bela? As súplicas da vítima, ou seja, da pequena Ifigênia, seus gritos pungentes pelo pai, a idade virginal, em nada comoveram os guerreiros ansiosos por saciar a sede de combates. Depois da invocação aos deuses todos, mandou o pai que subjugassem sua filha, usando vestes para proteger-se. Tentava a virgem frágil resistir lutando desesperadamente, mas em vão. Como se fosse um débil cordeiro indefeso, puseram-na no altar do sacrifício. Brutal mordaça comprimia rudemente seus lindos lábios trêmulos de medo e sufocava imprecações. Quando caíram por terra as vestes de formosas cores, a cada um de seus verdugos impassíveis, volveu os eloquentes olhos súplices, tão expressivos como se pinturas fossem, desesperada por falar, mas muda, ela, que tantas vezes nas festivas salas do senhorio palácio de Agamenon cantava com a voz doce de donzela tímida os hinos em louvor ao pai amado.
Depois de matar Ifigênia, a deusa Artemis então enviou ventos favoráveis que levaram assim as naus de guerra até Troia. A guerra durou 10 anos e quando Agamenon voltou, a sua esposa, Clitemnestra, possessa por ele ter matado a própria filha, a filha deles, a Ifigênia, ela espera ele sair da banheira onde ele estava se banhando e o mata com 3 punhaladas. Depois disso, da morte de Agamenon, Clitemnestra se junta ao filho de Tiestes, que é o Egisto, e ambos governam a cidade juntos, já que o filho deles, Orestes, estava em um tipo de exílio. Mas acontece que Orestes volta do exílio, e quando ele volta ele descobre que a própria mãe tinha matado seu pai. Orestes vai então consultar o oráculo e recebe ordens do deus Apolo para assassinar a própria mãe, ou seja, para fazer justiça em relação à morte do seu pai Agamenon. Eu vou ler a parte aqui da obra Coéforas, de Ésquilo também, que retrata esse momento da tragédia. Então Orestes ergue o punhal e avança contra Clitemnestra, que é sua própria mãe, que se lança de joelhos a ele, rasga o próprio vestido e mostra-lhe os seios. Clitemnestra diz então, mostrando-lhe os seios: "Para, meu filho, para, menino, e respeita os seios dos quais tantas vezes tua boca, até durante o sono, tirou alimento." Orestes responde: "Tens que seguir-me, vou matar-te junto a Egisto. Enquanto ele vivia, tu o preferiste a meu querido pai. Agora jazerás ao lado dele, já que o amas e odiaste o homem que devias ter amado em vida." Aí a Clitemnestra fala o seguinte: "Eu te nutri e quero envelhecer contigo." Orestes responde: "Queres morar comigo, assassina de um pai?" E ela então diz: "Tudo foi obra do destino, filho meu." E Orestes retruca: "Então é o destino que te mata agora." Clitemnestra diz: "Não te apavora a maldição materna, filho?" Orestes diz: "Deste-me a luz, mas me lançaste em desgraça." E Clitemnestra então diz a ele: "Tudo o que fiz foi entregar-te a um amigo." E Orestes responde: "Eu fui vilmente vendido, eu, filho de um pai livre." E diz Clitemnestra em prosseguimento: "E o dinheiro de tua venda, onde estará?" Orestes responde: "Tenho vergonha de falar-te abertamente desse dinheiro ignóbil, prefiro calar-me." E ela: "Fala-me então da má conduta de teu pai." Diz Orestes: "Não podes acusar o herói que combatia enquanto estavas ociosa em seu palácio." Clitemnestra responde: "Para nós, as mulheres, filho, é doloroso estarmos tanto tempo longe dos maridos." Orestes responde: "Mas é a luta dos maridos que alimenta a ociosidade de suas mulheres." Diz Clitemnestra: "Insiste em matar tua mãe, meu filho?" E Orestes: "Eu não, tu mesma está causando a tua morte." Clitemnestra responde: "Cuidado com a maldição da tua mãe." E Orestes diz: "E como evitarei a de meu próprio pai se demonstrar hesitação neste momento?" Clitemnestra então diz: "Ainda vivo estou aqui, pobre de mim, fazendo súplicas inúteis a um túmulo." Diz Orestes: "O trágico destino de meu pai querido hoje te impõe a merecida punição." Clitemnestra diz: "Eu mesma dei a luz e criei esta víbora," falando de Orestes. E Orestes, por fim, diz: "A profecia de teus sonhos pavorosos revela-se neste momento verdadeira. Assassinaste quem não devias matar. Agora sofre o que não devias sofrer." E é assim que Orestes mata a própria mãe e também Egisto. E ele se justifica. Sua justificativa é a de que, por ter matado a mãe, foi por conta de uma vingança em relação ao seu pai, uma vingança que, portanto, era justa. Em relação a Egisto, Egisto teve a pena que qualquer adúltero que é descoberto, adulterando com mulher de outrem, teria a morte. E depois dele ter matado ambos, ele sai. Ele sai numa peregrinação como se fosse um homeless, um sem-teto. Ele sai andando. Mas acontece que antes de sair da cidade, as fúrias vingadoras, que eram as divindades femininas do submundo, eram uma personificação da vingança e da raiva das pessoas que morreram antes da hora.
as fúrias começaram a perseguir Orestes. E ele, então, atormentado pelas fúrias, procurou Apolo novamente no oráculo de Delfos. E o Apolo, Deus Apolo, ao ver Orestes com as mãos cheias de sangue, fala para ele ir até Atenas, onde então a deusa Atena decidiria a sua sorte. Mas as fúrias que ali estavam se opuseram até aos próprios deuses. Para as fúrias, nem os deuses teriam o direito de contrariar o que elas chamavam de justiça inflexível. Vou ler um trecho da fala das fúrias aqui para vocês. Consideramo-nos as portadoras da justiça inflexível. Se o mortal nos mostra suas mãos imaculadas, nunca o atingirá nosso rancor e sua vida inteira passará isenta de todos os sofrimentos. Mas quando um celerado igual a este oculta suas mãos ensanguentadas, chegamos para proteger os mortos, testemunhando contra o criminoso e nos apresentamos implacáveis para cobrar-lhe a dívida de sangue. E elas continuam. O ofício que o destino inexorável fixou e nos impôs eternamente é perseguir todas as criaturas lançadas por sua própria demência na via tortuosa do homicídio até descerem ao profundo inferno. Olha só que conexão com o Ministério Público atual, não é mesmo? Nem mesmo a morte as livrará da pena. Quando nascemos foi-nos confiada esta prerrogativa. Os imortais não podem estender as suas mãos para usurpá-la, nem aparecer como convivas em nosso banquete. Mas, em compensação, nunca vestimos roupas imaculadamente brancas. Nossa incumbência é destruir as casas onde a discórdia, sem ser convidada, vem instalar-se perto da lareira e causa a morte de um ente querido. Por mais potente que seja o culpado, erguemo-nos imediatamente, iniciamos a perseguição até matá-lo na poça do sangue ainda fresco da mísera vítima. Aqui estamos e nosso propósito é evitar que divindades novas tenham de arcar com essa obrigação. Também queremos afirmar agora que falta qualquer deus autoridade para afastar-nos de nosso dever. Então Orestes não pode sequer ser conduzido à presença de um deles, ou seja, de Atena, em busca da divina decisão. Mesmo assim, Orestes sai de lá e vai até a deusa Atena. Atena, então, consegue, com a sua oratória, persuadir as fúrias, convencendo-as de que uma solução jurídica só poderia ser verdadeiramente justa se ela fosse tomada depois de um processo dialético, ou seja, depois que todas as partes apresentassem os seus argumentos. E ela vai além ainda, ela diz o seguinte: já que a questão chegou ao meu conhecimento, indicarei juízes de crimes sangrentos, todos comprometidos por um juramento, e o alto tribunal assim constituído terá perpetuamente essa atribuição. Apresentai então, vós que estáis em litígio, testemunhas e provas, indícios jurados bastante para reforçar vossas decisões. Retornarei depois de escolher os melhores entre todos os cidadãos de minha Atenas, para que estes cidadãos julguem esta causa retamente, fiéis ao juramento de não decidirem contrariamente aos mandamentos da justiça. As fúrias nesse momento ficam verdadeiramente furiosas. Por quê? Porque as fúrias, assim como o Ministério Público hoje, elas querem o monopólio da justiça. Elas se negam em aceitar que réis mortais, que são cidadãos comuns, sejam efetivamente capazes de dizer o que é justo e o que é injusto. Isso, inclusive, me faz lembrar, para além do Ministério Público, um colega que tenho de doutorado, que é juiz de direito, e nós estávamos discutindo, né, sobre as críticas sociais feitas pelo Poder Judiciário, no momento em que ele disse que, as pessoas não criticam médicos, e elas não criticam médicos porque elas não entendem de medicina. Por que então que elas criticam juízes, sendo que elas não conhecem o direito? Palavras de um juiz de direito do Brasil. Pois hoje no Brasil, para infortúnio de juízes e promotores, nós temos a instituição do júri como sendo um dos mais altos símbolos da justiça. Ou seja, a opinião popular, a vox populi, é o maior símbolo
do que efetivamente é justo para aquela população. Bem, Atenas defende a instituição do júri e, além disso, ela dá também o veredito dela, o voto dela, antes mesmo de os juízes decidirem. Ela diz o seguinte: meu ânimo sempre foi a favor dos homens. A justiça falando, hein? Meu ânimo sempre foi a favor dos homens. Para que Orestes vença, basta que os votos se dividam igualmente, ou seja, em dúbio pro réu. O empate é a vitória do réu. Isso é extremamente antigo, infelizmente hoje tem sido abandonado pela justiça, né? Pois bem, no final disso tudo, Orestes ele é absolvido. E ao final, as fúrias são convertidas em divindades boas. Elas passam a ser chamadas de fúrias para Eumênides. E essa conversão das fúrias para Eumênides se dá exclusivamente por causa da nova justiça. Ou seja, não por causa da justiça do ferro e fogo que era de outrora, mas sim por causa da justiça que acalma e que apazigua. Afinal, percebamos como uma ação iníqua fatalmente gera outras iniquidades. Começamos a história com os irmãos. Atreu mata os filhos de Tiestes. O filho de Tiestes, de nome Egisto, ajuda Clitemnestra a matar Agamenon, que é filho de Atreu. Orestes mata Clitemnestra e Egisto para vingar a morte do pai. Percebam que é um ciclo sem fim. Em algum momento esse ciclo de ódio, esse ciclo de vingança tem que acabar. Esse ciclo de ódio e vingança não pode ser compreendido, ou melhor, confundido com justiça. Porque a boa justiça, a nova justiça, não é uma justiça retributiva. É dizer que a boa e nova justiça não é uma justiça vingativa, não pode ser uma justiça punitiva. Eu não estou querendo dizer que a justiça não deva punir. Eu estou dizendo que a boa e nova justiça não pode ter como causa de existir a punição. Como telos, como finalidade, a punição. A finalidade da boa e nova justiça tem que ser o apaziguamento, a oferta da tranquilidade. Então, de um lado nós temos a justiça, ferro e fogo das fúrias, que é nada mais do que a continuidade da barbárie, e de outro lado nós temos uma justiça iluminada, a justiça de Apolo e de Atenas, que é a justiça que promove o bem. É uma pena que a maioria dos estudantes, que a maioria dos profissionais do direito não tenha contato com essas grandes obras. É uma pena que não exista uma cultura jurídica na base do nosso sistema judicial. Quem sabe um dia.